Vamos lá. Acrescento um exemplo aqui, para eu poder chamar a atenção de vocês para um detalhe que é muito manjado em provas e que eu preciso que vocês fiquem atentos. Olha, esse aqui foi o exemplo H. Vamos colocar aqui letra I. Dizer que, vamos colocar assim, olha, dizer que é verdade, desculpa, dizer que é falso, vou colocar assim, olha, dizer que é falso que estudo ou não trabalho, dizer que é falso que estudo ou não trabalho é a mesma coisa, aliás, equivale, aliás, vamos colocar assim, olha, vamos colocar assim, se é falso que estudo ou não trabalho, então é necessariamente, então, é necessariamente verdade que, aí vamos lá. Então aqui, eu quero que vocês fiquem muito atentos à forma como eu vou trazer esse enunciado que está aqui. É o seguinte, a gente tem vários enunciados de provas, independentemente de qual seja a banca, eles vêm com esse papinho do tipo, olha, sabendo que tal coisa é falsa, o que vai ser verdade? Então o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte, vamos entender a coisa aqui nos mínimos detalhes. Se eu te falo que uma coisa é falsa, ou se eu te dou uma frase que é falsa, eu sei que se eu negar aquela frase, a negação daquela frase é necessariamente verdadeira. Tudo bem? Agora, entendo que eu vou tratar aqui nesse exemplo e que ele é muito importante para mim com situação prática de prova. Vamos de novo. Se eu te dou uma frase, tem o conectivo ou. Desculpa, se eu te dou uma frase que é falsa. Se aquela frase é falsa, a negação daquela frase é necessariamente verdadeira, não é? Isso, gente, por conta da ideia básica da tabela verdade do não que a gente está tratando desde o curso. Não. Se uma frase é falsa, a negação do que é falso fica verdadeiro. Beleza. Então, vamos lá. Eu posso dar como resposta para esse exercício a negação daquela sentença? Posso. Você pode colocar para mim aqui, olha. Se é falso que eu estudo ou não trabalho, então é necessariamente verdade que... Aí você pode colocar para mim aqui, olha. Então é necessariamente verdade que eu estudo e... Desculpa. Então é necessariamente verdade que eu não estudo e eu trabalho. Isso aqui está claro? Certo? O que eu acabei de fazer aqui, ó? Eu neguei. Se eu estou falando que uma coisa é falsa, e se eu estou pedindo uma outra que seja verdade, dizer que uma coisa é falsa e que a outra é verdadeira, entendam. A negação de uma frase falsa, ela é necessariamente verdade, então não se discute. Se for falso que eu estudo ou que eu não trabalho, vai ter que ser necessário. Essa sentença que está aqui, eu coloquei, ela é necessariamente verdadeira. Por que a sentença não estudo e trabalho é necessariamente verdadeira? Porque é a negação do conectivo ou. Negação do conectivo ou, eu nego as duas, né? Troco o ou pelo e, negando as duas partes. O estudo virou não estudo, não trabalho virou trabalho. Fechado. Só que aí, o que vocês têm que ficar atentos? Esse tipo de exercício, é esse cuidado que a gente tem que ter. Esse tipo de exercício, ele pode te dar a possibilidade de gabarito através da negação. Só que não necessariamente a única verdade que eu encontro a partir daquela frase é a negação. Então vamos devagar. Se eu colocasse para vocês, por exemplo, olha, isso que está aqui. Ah, sabendo que isso que está aqui é falso, veja se seria necessariamente verdade essa frase que eu vou colocar aqui, olha. Então, suponhamos, eu coloco para vocês o seguinte, olha. Se, aí vamos colocar assim, olha, se estudo, então, deixa eu só ver aqui rapidinho, ó. Se estudo, então eu trabalho. Se estudo, então eu trabalho. Certo? Aí, vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Se estudo, então eu trabalho. Moçada, olha aqui
a situação específica que eu estou trazendo para vocês. Eu garanti para vocês que é falso que eu estudo ou que eu não trabalho. Quando eu te dou uma sentença que tem conectivo ou e que eu afirmo para você que ela é falsa, você já sabe que para aquele caso específico ali, eu não tenho outra saída a não ser garantir que as duas partes têm que ser falsas, certo? Então agora aqui vamos caminhar para um outro lado, que é o do cálculo do valor lógico. Quando eu dou para você uma sentença que tem conectivo ou, e essa sentença com conectivo ou é falsa, necessariamente as duas partes têm que ser falsas, isso está claro? Então, nesse caso aqui específico, se eu dissesse para você o seguinte, olha, se essa sentença que está aqui é falsa, poxa, se aquela sentença que está ali é falsa, então essas duas partes aqui, olha, são falsas. Essas duas partes aqui, olha, elas são falsas. E aí, velho, se for falso que eu estudo, dizer aqui, olha, que eu estudo seria se F, então... E aí onde está sendo dito aqui que eu trabalho, vejam, o não trabalho aqui é falso. Se aqui é falso que eu não trabalho, então seria verdade que eu trabalho. E aí o que me dá se F então V? Se F então V me levaria para um resultado que é o quê? Leva para um resultado que é verdadeiro. Então, deixa eu te explicar. Dada aquela condição ali em cima, é falso que eu estudo ou que eu não trabalho. Se eu tivesse a certeza de que aquilo ali é falso, nesse caso, seria também necessariamente verdade concluir que se estuda, então eu trabalho. Isso aqui seria necessariamente verdadeiro, dado isso que está aqui. Só que aí, você vai dar uma surtada, porque você vai falar assim, mas peraí, Brão, o ou, você está negando com o sim, então? Mas aí você falou para mim que o ou e o sim, então, eles eram conectivos equivalentes, aí você está querendo negar? É porque você vai ter que organizar as ideias. Entenda o que eu estou colocando para você aqui. Um enunciado que fale, a gente tem que ter muito cuidado na hora de tratar isso mesmo. Um enunciado que fale, olha, tal sentença é falsa. Eu quero uma que seja necessariamente verdadeira. O que eu preciso que você guarde? Se eu estou te dando uma frase que é falsa, a negação dela é necessariamente verdadeira. Só que o cuidado que você tem que ter é o de não achar que é só a negação que é necessariamente verdadeira. É esse ponto que eu estou tentando te mostrar. E é aqui que eu preciso que caia a sua ficha sobre esse exemplo que eu abri aqui como letra I. Se eu te dou uma frase que é falsa e peço uma que é necessariamente verdadeira, a negação dela é necessariamente verdadeira. Mas não quer dizer que seja a única verdade que eu posso extrair dali. E aqui, olha, eu acabei de tirar uma verdade dessa frase, e essa frase que está aqui não é a negação da que foi apresentada, certo? O que acontece, aí só para você entender, o que é o mais comum? Onde que o cara consegue amarrar melhor a coisa? Quando ele coloca para mim algo assim, olha, se é falso que eu estudo e que eu não trabalho. O que vai ser necessariamente verdade? Aí só para você entender. Quando eu falo que eu tenho um E que é falso, um E para ser falso, ele me dá quantas possibilidades? Um E para ser falso me dá 3 possibilidades. Que aí, se eu falo ali que é falso, que eu estudo e que eu não trabalho, aí eu poderia ter a primeira verdadeira, a segunda falsa, a primeira falsa, a segunda verdadeira, as duas partes falsas, certo? Então, se eu te dou aquele E para ser falso, se eu falo que eu tenho um E e que ele é falso, pô, eu estou abrindo 3 possibilidades. Aí só para você me entender. Nessas situações de dúvida, então, igual aqui, por exemplo, o E para ser falso, tem 3 possibilidades. Nessas situações de dúvida, em que ele fala assim, tal coisa é falsa, o que é necessariamente verdade? Aí a tendência é que ele apresente para vocês nas alternativas a negação. Por quê? Porque a negação é uma frase que eu tenho certeza que vai ter o valor oposto a que foi apresentado. Se a minha frase for falsa, a negação daquilo ali é necessariamente verdade. Só que eu vou falar de novo. Você está conseguindo me entender? Não é porque o enunciado falou que é falso e que eu quero necessariamente verdadeiro que eu sempre vou ter que fazer a negação. É uma sacada que você pode ter. É uma excelente sacada que você pode ter. A gente tem vários enunciados em que a resposta vem justamente dessa sacada da negação. Mas você não pode colocar como regra isso. Ele falou para mim que tal coisa é falsa, eu quero uma que seja verdade, eu vou negar. Aí vocês vão começar a tropeçar em algumas questões que causam dúvida às vezes na galera. Justamente por isso. A negação é uma opção. Não quer dizer que, igual no exemplo que eu dei, seria a única necessariamente verdadeira. Então a gente já teve situações de prova em que a gente tem coisa do tipo,
Se isso que está aqui for falso, o que é necessariamente verdade? Aí aparece lá uma alternativa assim, olha, dizendo que eu não estudo. Ah, se isso que está aqui é falso, então o que é necessariamente verdade? Não estudo seria necessariamente verdade? Ora, nesse caso aqui, sim. Por quê? Se eu falei que aquele ou é falso, se o ou é falso, só tem um jeito do ou ser falso, que é se as duas partes forem falsas. E aí, meu amigo, se é falso que eu não se é falso que eu estudo, seria necessariamente verdade concluir que eu não estudo. Então é onde, às vezes, se a gente realmente encaixar as peças aqui de forma que o raciocínio não fique o correto para vocês, é onde começa a dar ruim em algumas questões. E aí é onde você vai me questionar assim, pô, Brão, mas, cara, eu peguei uma questão de prova lá, que era de negação, que a negação do ou foi uma proposição simples. Ah, mas onde que estava falando ali que era negação? Não, porque aí falou que uma era falsa e queria uma que fosse necessariamente verdade. Não. Quando uma é falsa e a outra é necessariamente verdade, não quer dizer que elas têm que se relacionar só por negação. A negação é uma que seria necessariamente verdadeira. Mas se o cara quiser me dar essa que está aqui como opção, também estaria valendo, ok? Então, ao final desse bloco, o que eu vou querer deixar para vocês como dica? Dica não é regra, mas é uma dica para você desconfiar. Se a sua questão falar, tal coisa é verdadeira, indique uma que seja falsa. Você pode desconfiar da possibilidade da aplicação da negação? Pode. Agora, quer dizer que vai ser só com a negação? Não. Se não der certo com a negação, aí você vai com certeza trabalhar valor lógico na sentença, que aí com análise de valor lógico você vai chegar. Conseguiu perceber o que eu falei? Se vier com a ideia de oposição no enunciado, tal coisa é falsa, eu quero uma verdade, tal coisa é verdade, quero uma mentira. Você pode desconfiar da negação? Sim. Agora, se não der certo com o pedido da negação, né, com a tentativa da negação, aí a gente testa a questão de valor lógico. Nos exemplos anteriores, as coisas estavam bem marcadas. Olha aqui, ó. Aqui não tem dúvida. Aqui eu estou deixando o pedido de negação. Ó, aqui eu falei sobre negação. Nesse exemplo que eu acrescentei, é que eu abri possibilidade para eu pensar na negação. Aqui você consegue entender? Porque se a questão falasse assim, a negação de estudo ou não trabalho, aí pronto, aí eu não teria saída. Se o pedido é esse, é aqui que eu preciso que de uma vez por todas caia a sua ficha. Se eu falasse a negação de estudo ou não trabalho, se o enunciado viesse a negação de estudo ou não trabalho, essa que está aqui já não ia valer mais. Consegue entender? Por quê? Porque essa que está aqui não é negação dessa. Agora, do jeito que eu apresentei, só falando sobre valor lógico, aí se essa aqui fosse falsa, essa seria necessariamente verdadeira. Então, cuidado, tá bom? Principalmente com esse último exemplo que eu trouxe aqui. Ficar ligado para que você não confunda as ideias em alguns enunciados que a gente pode usar negação, mas que não necessariamente sejam de negação. Esse exemplo da letra I, eu não falei claramente sobre negação. Te dou uma possibilidade, que é a aplicação da negação. Mas se não der certo com a aplicação da negação, teste tabela verdade, tá bom? Teste a questão dos valores lógicos. Muito bem. É isso aí mesmo. É para arrancar o couro. Você está vendo que eu não estou nem resolvendo questão de prova aqui, né? Mas estou preparando um terreno. Todos os exemplos aqui, apesar de não serem de prova, são adaptados aí de situações reais de prova, que é para a gente, como eu sempre falo, ficar na medida, né? Não dá para trazer um tratamento aqui abaixo do que você precisa para a sua prova, e também não é para passar acima. O que você acha que eu estou falando aqui, você acha que é viagem minha, vira a chave, confia no que eu estou te falando, que eu sei onde que dá merda. Tudo que eu estou falando aqui, que você acha que às vezes é ali uma viagenzinha, não é não. Vai pegando as coisas aqui nos mínimos detalhes, e você vai ver como que fica lindo. Quando está tudo encaixado, a gente começa a ver isso pintar em questões de prova. Aí você começa a dizer, agora eu entendi o que o Bruno estava fazendo eu analisar aquele exemplo ali. É por isso, tá bom? Confia. Ó, os cabelinhos estão ficando brancos, não é à toa não. Leve isso aqui em consideração que tá aqui, ó, nas costas. Daqui a pouquinho eu volto e a gente continua. Fui, mas tô voltando.